Eu vou chamar então para proferir para a gente essa conferência Escola Pública e as Políticas Neoliberais, qual trabalho a ser feito, a professora doutora Algamira Mância Ferreira, da Universidade de Brasília, para proferir para a gente então essa nossa conferência. Então, antes de passar a palavra para a professora Algamira, eu vou fazer aqui a apresentação, uma apresentação formal, né, do currículo da professora, mas depois eu deixo à vontade para que ela possa se apresentar como ela melhor se sentir à vontade. Então, a professora Algamira é doutora e mestre em Educação pelo PPGE, da Faculdade de Educação, da UNB, graduada em Licenciatura em Matemática pelo Centro de Ensino Superior de Brasília, é professora associada da FUP da UNB, coordena os projetos de extensão Educação Ambiental no Parque Sucupira e Maria da Penha vai à escola, tem experiência na área de educação, com ênfase na área de formação de professores, metodologia de pesquisa em educação e administração de sistemas educacionais, atuou como gestora pública na área de políticas para mulheres, de 2011 a 2014, e atua também em pesquisas com os temas de gênero e sexualidade associados à educação. Participou como representante do movimento feminista do Conselho Superior do IFB entre 2016 e 2022. Na gestão acadêmica, foi coordenadora da área de Educação e Linguagens na FUP da UNB e atualmente compõe a gestão superior da UNB como decana de extensão, função que exerce desde 2016. Coordenou o FORPROEX, Regional Centro-Oeste, foi vice-presidente do FORPROEX, assim mesmo, né, prof? E foi presidente do FORPROEX 2020 e 2022 e coordenadora também do COEX, da Andifes, 2019 e 2022. É membro da Comissão de Permanente da Extensão da ALGEM desde 2018. Então, a gente já agradece antecipadamente pela presença, por ter aceitado o convite da SESC para estar essa tarde com a gente. O currículo da professora é extenso, então eu não vou demorar não, porque a professora tem muito a falar para a gente e a gente quer ouvi-la. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer imensamente a toda a direção, toda a coordenação do evento, toda a direção dessa associação que cumpre um papel fundamental na educação. Eu quero fazê-lo na pessoa da querida Rose, tá certo? Quero dizer que é muito bom poder estar aqui com vocês. Nós nos encontramos lá em Brasília, no primeiro momento, e estabelecemos um certo laço, vamos dizer assim, e espero que a gente possa fazer muitas conversas. Agradecer muito a Raquel por dividir comigo esse momento, é muito bom ter uma jovem, eu tive o prazer de almoçar com ela e ouvi-la, uma jovem professora que é supervisora, mas porque, acima de tudo, é uma educadora extremamente comprometida com aquilo que faz, que é uma educação que tenha a perspectiva da transformação e da emancipação. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente possa conversar, eu diria mais, sabe, assim, para além da questão de uma conferência com o currículo, da ideia de algo muito, pesado, vamos tentar uma conversa, tá? O desafio que vocês me colocaram, viu, Rosimeire, não é um desafio qualquer. Vocês colocaram um tema que é escola pública e as políticas neoliberais, qual trabalho a ser feito. Eu não sei qual trabalho a ser feito. Essa é a primeira questão que eu vou colocar. Nós vamos aqui levantar alguns elementos, alguns indicadores do que é possível ser feito nesse contexto. E aí, a partir da nossa realidade concreta, porque a gente aprende que é na realidade concreta que o conhecimento é produzido. Marx nos ensina isso. O conhecimento não é algo que vem do ar, ele surge da realidade concreta. Então, nós aqui vamos levantar alguns elementos para a nossa reflexão, para que na nossa realidade concreta, em cada município, em cada localidade, a gente possa ver o que é possível ser construído em termos de produção de conhecimento acerca desse momento que nós estamos vivendo na educação brasileira, extremamente atravessada pela lógica neoliberal. Uma lógica que não se instala agora, como sabemos muito bem, que é anterior, mas que atravessa ainda permanentemente
a estrutura do Estado brasileiro, da sociedade brasileira de uma forma geral, e como não poderia ser diferente a educação brasileira. Não é? Pois bem, eu quero então levantar, mas antes também de falar, eu quero parabenizar as colegas que fizeram aqui a apresentação, né, das poesias, a cotação a colega que inclusive trouxe uma história para nos inquietar a todos e todas, e dizer que eu gosto muito do poema da Cecília Meirelles que você trouxe, do ou isto ou aquilo, mas principalmente eu gosto da última frase do poema, quando ela diz, né, e é isso, eu até resgatei, quando ela diz que não sabe, né, exatamente o que fazer, né, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se isto ou aquilo. Eu penso que isso que a Cecília Meirelles nos induz a pensar é exatamente isso. Nós não sabemos exatamente o que é melhor, se é isso ou aquilo, mas nós vivemos numa sociedade que nos induz a pensar que a vida se divide entre o bem e o mal, o bonito e o feio, isto ou aquilo. Né? E quando ela diz que não sabe exatamente, é no sentido de nos instar a pensar, nos instigar a pensar que não necessariamente temos que fazer escolhas sobre isto ou aquilo, mas que podemos perseguir ser isto mais aquilo. Tá certo? E esse eu penso que é o nosso desafio no cotidiano das nossas escolas e do nosso fazer. Tá? Então, por isso que eu gosto muito desse poema. Bom, vamos lá. Pensando nessa perspectiva, eu diria que na educação, o que a gente mais precisa estar refletindo é sobre os muitos issos e aquilos que permeiam o nosso fazer e do nosso caminho nessa construção. Mas o primeiro passo é a gente compreender que o processo educacional, a escola, né, mas o processo educacional numa perspectiva mais ampla, ele está sempre muito interligado com os processos sociais de reprodução. O que quer dizer isso? Que você não tem como discutir a escola dissociado do contexto onde a escola está inserida do ponto de vista do sistema de organização social, política e econômica. Você não pode perder de vista que sistema é esse, como é que ele se organiza, o que o caracteriza, porque esse sistema, que é o sistema que diz respeito ao processo de reprodução da vida, que organiza inclusive o trabalho, né? Esse sistema ele atravessa o processo educacional, né, nos seus diferentes ambientes, nas suas diferentes estruturas, inclusive a escola, e ele tem reflexo direto sobre o que fazemos e o resultado do que fazemos. Né? Também quero trazer para a gente iniciar essa conversa uma outra afirmação que eu considero importante que corrobora isso que a gente está falando, que é uma afirmação do Lenin, que ele diz assim: não se pode entender nada de nossa luta sem estudar as contradições concretas de cada batalha. Veja bem, quando Lenin faz essa afirmação, ele está nos chamando a compreender, e aqui nós temos uma luta que está posta, que é a luta de construir a melhor educação que o Estado de Santa Catarina precisa e que o Brasil precisa. Essa é a nossa grande luta, e que é permeada por inúmeras batalhas. É a batalha pela gestão democrática, é a batalha pelo reconhecimento do papel do supervisor escolar, é a batalha pelo entendimento da necessidade de participação dos pais, mas que essa participação, como diz Henrique Paro, não é ato de vontade, portanto, estabelecendo a lei que 50% dos pais, como eu já estou sabendo, precisam estar presentes num processo de escolha de diretores, é trabalhar sem considerar a realidade concreta. Então, veja bem, estes elementos todos são batalhas que nós fazemos no cotidiano, né, e que precisam ser consideradas todas as contradições que permeiam esse processo para que a gente possa alcançar sucesso. Então, se nós queremos construir, que aí é uma perspectiva mais estratégica, essa educação de qualidade, emancipatória, nós precisamos olhar a realidade concreta, observar as contradições, para a partir daí a gente buscar alcançar aquele objetivo. E por que eu digo isso também? Porque nós estamos num Estado brasileiro onde 70% ou mais da população referendou um projeto de nação
que ainda bem não foi o projeto alcançado, não foi o projeto vitorioso. E isso tem que estar em pauta. Nós não podemos tratar a realidade de Santa Catarina dissociado do contexto, né, que é o Estado, a forma como as pessoas pensam nesse Estado. Porque nós vamos estar falando de uma educação que em muito se contrapõe ao projeto que estava em disputa. Ora, veja bem, então é importante ter isso. E aqui eu não estou falando de defesa de um projeto ou de outro projeto, é da necessidade da gente entender o que estava em disputa e o que está se colocando como projeto de emancipação da educação. E por último, né, nessas bases que eu quero lançar para a gente pensar a partir de então, buscando o Messaros, ele diz assim, que pensar a educação na perspectiva da luta emancipatória, que é o que vocês, né, e nós, e aí eu me incluo nessa luta, que nós perseguimos todos os dias, né, implica restabelecer os vínculos entre educação e trabalho. E aí, quando o Messaros se refere à educação, ele está se referindo numa lógica marxista, não se referindo apenas à ocupação, ainda que a ocupação componha esse espectro, mas pensando o trabalho numa perspectiva daquilo que é constituinte da nossa humanidade, aquilo que faz com que a gente, em movimento, transforme a realidade, e ao transformarmos a realidade, nos transformamos pelas relações estabelecidas. E mais, quando a gente, né, e aí o ser humano, se coloca em movimento para transformar a realidade, ao fim e ao cabo, o que ele está fazendo é a produção de conhecimento. Então, o conhecimento se dá nesse movimento. Daí, o Messaros trazer essa referência importante, que é de pensar a educação na perspectiva da luta emancipatória, implica restabelecer os vínculos entre educação e trabalho. Porque esses vínculos foram apartados e pelo neoliberalismo eles são recorrentemente apartados. Porque o neoliberalismo ele tenta reduzir o trabalho a um fazer que não tem, como se pudesse afastar do sujeito, numa perspectiva de alienação desse trabalho. Então isso é importante a gente estar atento, porque ele tem a ver com o nosso cotidiano. E aí o Messaros continua. A universalização da educação e a universalização do trabalho tem que ser assumido como atividades autorrealizadoras. E esse será o elemento que irá, ao longo dessa nossa conversa aqui, sustentar um pouco a minha fala. Pelo menos é o esforço que eu farei. Pois bem, então vamos lá. Pensando esses elementos aqui já colocados, vamos pensar esse contexto, então. Qual é o contexto que nós vivemos de uma nação permeada pelas políticas neoliberais? Não é? Quando a gente pensa as políticas neoliberais, eu sei que todos e todas que aqui estamos já estudamos esse conceito, temos clareza do que ele expressa. Mas é sempre bom a gente resgatar. É sempre bom porque, às vezes, aquilo que parece que já está completamente compreendido, no diálogo entre nós, alguns elementos novos podem surgir. E é muito bom que surjam. E mesmo que a gente já tenha compreendido, a gente vai consolidando ainda mais a nossa opinião a respeito ou fazendo interrogações. Nós somos os seres da interrogação. Nós não somos os seres que aceitam tudo de uma forma definitiva. Mas pensando no neoliberalismo enquanto esse ideário, esse referencial que organiza a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, com muita força, e no Brasil, especialmente a partir dos anos 1970, é importante a gente situá-lo. Primeiro entender que, ainda que ele pareça novo, pelo prefixo que ele assume, ele não tem nada de novo no sentido real daquilo que o fundamenta. O que ele tem de novo é a forma como ele se apresenta. São coisas distintas. Do ponto de vista da fundamentação, das bases de ancoragem, nós estamos falando do sistema capitalista. É disso que nós estamos falando. Com a sua lógica, né, com a sua forma de organização,
que está ali no seu nascedouro e que o caracteriza como sistema, né, uma relação social que é vinculada ao econômico, ao produtivo e às relações humanas. E que, para sua existência, precisa garantir a estrutura de classes, precisa garantir a estrutura da propriedade privada e, por consequência, a exploração do trabalho. Então, veja bem, esse construto que é o neoliberalismo, portanto, ele é, na verdade, quando a gente examina o campo literário, aí não sou eu que estou dizendo, são todos aqueles que refletem acerca do neoliberalismo, ele é, na verdade, um projeto, né, uma apresentação do capitalismo com uma repaginação numa outra perspectiva diante da crise que o capitalismo enfrenta a partir dos anos 1970, desculpe, a partir dos anos 1970. Lembrando, né, a vocês que o capitalismo é um sistema que ele atravessa inúmeras crises. Essa não é a sua primeira crise. Ele atravessa inúmeras crises e sempre ele busca saídas para essa crise, mas são saídas que não comprometem aquilo que ele é. Essa que é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Então, esse projeto, essa lógica neoliberal, ela busca o objetivo a fortalecer o poder da classe dominante, como é próprio do sistema capitalista, travestido de um discurso novo. E aí eu acrescentaria um discurso, muitas vezes, enganoso, que entra e atravessa os portões das nossas escolas e muitas vezes é repercutido por nós, de uma forma desavisada. Tá? Na verdade, é um liberalismo aprofundado, pois não há ruptura com aquilo que o sustenta, que representa mesmo o processo que nós vivemos de exploração, né, da sociedade. A concepção neoliberal, para poder se sustentar e parecer que é muito moderna, ela faz um discurso que, se vocês olharem aí, nós vamos identificar na fala de muitos dos representantes, né, da política local, da política nacional, de alguns segmentos sociais. Ele faz um discurso que é o discurso de acusar o Estado, e aí o Estado, eu não estou falando do governo, tá? De acusar o Estado de ser inoperante, de ser incompetente, de ser um espaço de privilégios, tá? E ao mesmo tempo enfatiza que quem tem a competência, quem tem a qualidade é o mercado. Esse discurso acaba muitas vezes convencendo pessoas e pessoas, as mais bem intencionadas, que começam a acreditar de fato, e aí pensando o Estado e nós, educadores, como parte dessa estrutura do Estado, a educação como uma política de Estado, é muito recorrente você ver o discurso que desqualifica, diz que a educação está com problemas, por exemplo, e não se reporta ao reduzido financiamento, à desvalorização dos profissionais, às condições estruturais das escolas, ou coisa que o valha. Mas aí as pessoas dizem, a educação vai muito mal, porque os professores, os educadores, e aí quando eu falar professores, estou me referindo a todos nós, tá? Os professores, os educadores, os supervisores, eles não trabalham devidamente, não cumprem o seu compromisso. Né? Eu sou de uma universidade onde a gente ouviu do ministro da Educação há um tempo atrás de que nós éramos espaço da balbúrdia e que os professores não faziam nada, que nós não trabalhávamos. Esse discurso, ele repercute com outros termos nos diferentes ambientes, tá? Que é uma forma de desvalorizar a estrutura pública, a estrutura do Estado, para, em seu lugar, colocar uma outra estrutura que é a da lógica do mercado, de valorização do mercado. Isso a gente tem que estar atento, porque também não acontece por acaso. Eu, que sou mais antiga, né, possivelmente muitos e muitas aqui não se lembrarão nem ouviram falar. Alguns ouviram falar. A época da privatização, quando iniciou o processo de privatização, ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, tinha uma metáfora, tinha uma representação do que era a estrutura do Estado brasileiro, que era um elefante. Alguém aqui se lembra disso?
né? Não conta não, porque senão vai contar a idade, tá? Então veja bem, tinha uma representação, ele apresentava na televisão o Estado como sendo aquela figura pesada, tá certo? Do elefante, que por isso não funcionava e que por isso tinha que privatizar, porque quem tinha competência para fazer a gestão da educação, da saúde e assim por diante era a estrutura privada, a estrutura do mercado, né? Então a ideologia neoliberal, ela tem também essa marca, que é de fazer o discurso do Estado mínimo, né? Só que quando você olha a rigor, ela fala de Estado mínimo o tempo todo, que o Estado é pesado, uma estrutura pesada, que tem que ser mais enxuta para ser eficiente, ser eficaz, mas a rigor, ela está dizendo isso em relação às políticas sociais, ao campo social. Está falando isso em relação à educação, em relação à saúde, em relação à previdência, mas ela está dizendo, ao mesmo tempo, que o Estado deve ser macro para financiar o setor produtivo. Né? A lógica do mercado. Será? Alguém deve estar falando aqui, não sou eu. Tá? Então, veja bem. E aí a gente tem que identificar esse discurso nas vozes mais recorrentes no Estado, né, brasileiro, vamos dizer assim. Então, é a lógica do Estado mínimo quando a dimensão é social. Enfim, a gente pode dizer que as marcas fundantes do liberalismo clássico que sustenta o capitalismo, né, que são a propriedade privada e a estruturação da sociedade em classes, essa necessidade da classe social, para que você tenha aqueles que são colocados numa condição de sustentáculos desse processo e outros que são colocados na condição de gestores, né? Essas marcas fundantes que vêm do liberalismo, elas estão presentes, e elas são fundantes, no neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, aí, segundo Osso, ele é o liberalismo reinventado. Os fundamentos da desigualdade social são os mesmos, porém, ele vai dizer, charmosamente chamados de exclusão. Usam outros termos para superar, por exemplo, o conceito de desigualdade tão presente em nossa sociedade. Enfim, a própria categoria ressignificação é um dos alicerces do sistema no qual estamos inseridos. Muitas vezes a gente fala da ressignificação, ele está ressignificando algo que, na verdade, não foi modificado. Tá? E, entretanto, o Messaros, ele vai destacar que é importante a gente estar atento, que o aspecto da manutenção não pode ser considerado um constituinte passivo, presta atenção, da concepção de mundo que predomina entre os indivíduos. A manutenção só é ativa e benéfica para o capital enquanto se mantém ativa. Isso aqui vai explicar por que o capitalismo ele vai fazendo as mudanças. Ele tem uma manutenção dos seus fundamentos, mas essa manutenção ela está sempre em movimento para se adequar às novidades que o mundo vai impondo, que a realidade vai impondo. Então, é uma manutenção que não é algo estático, passivo. Lembrando aí Marx da compreensão de que nós estamos, de que a sociedade, que tudo está em movimento e tudo vai se transformando. Mas aqui não é um movimento, quando o Messaros se refere ao capitalismo, para a transformação. É para se apresentar de acordo com o contexto. A gente poderia trazer assim para a nossa realidade, dizer assim, para ficar na moda, tá? Para estar na ordem do dia, para estar com a cara do que está posto naquele contexto, tá certo? Só que essa discussão que o Messaros vai fazer, vai trazer para nós também uma outra possibilidade que vem de Gramsci, que é o entendimento seguinte, tudo bem, ele é uma manutenção que não é passiva, ela é ativa, ele vai se repaginando, mas os fundamentos estão dados, mas a realidade é contraditória e, portanto, nessa realidade e nessas mudanças ainda que passivas, é possível que se construam processos contra-hegemônicos. Aí a pergunta que vocês me fazem sobre o que fazer, a gente vai buscando responder nas brechas que vão surgindo dessas contradições.
Porque se nós entendermos que o capitalismo tem essa força toda e que ele é né, as suas estruturas são permanentes, de que não há mudanças, nós vamos voltar para casa. É melhor a gente ir para casa, entendeu? Não tem muito o que fazer. Nós temos que entender das contradições que a realidade vai impondo e nos aproveitarmos e explorarmos essas contradições. Por isso que lá no início a gente dizia, com base nele, temos que olhar as contradições de cada batalha e do contexto para explorá-las. Então, nosso olhar, então esse eu diria o primeiro fazer, é um olhar permanentemente inquiridor. Nós temos que estar na nossa escola o tempo todo nos perguntando por que aquela legislação foi colocada daquela maneira. Por que aquele ordenamento foi estabelecido pela Secretaria Estadual ou Secretaria Municipal? Por que o nosso estudante está aprendendo ou por que ele não está aprendendo? Nós não podemos aceitar as coisas como dadas e naturalizá-las. Então, o primeiro fazer é o fazer do investigador, é o fazer do pesquisador, rompendo inclusive com uma máxima que o capitalismo tenta impingir, de que pesquisa é tarefa da graduação, mais ou menos, mas principalmente da pós-graduação. Pesquisa se dá no ambiente da educação, no ambiente da vida. O homem produz mais conhecimento no processo do trabalho, ele pode não fazer aquela pesquisa com um método o racional, desenvolvido na academia, não faz. Mas ele faz a partir de processos de inquietação, de interrogação, de busca de respostas. E na nossa escola da educação básica, a pesquisa tem que estar presente no nosso processo formativo. Ela que nos leva a superar os processos de naturalização. Tá? Então, o que fazer? Interrogar. O que fazer? Buscar outras respostas. O que fazer? Não naturalizar. Esse é me parece, o que fazer. Tá certo? Bom, continuando aqui a nossa caminhada. Bom, feito então essa reflexão, vamos para frente. A partir dessa inquietação, a gente vai identificar alguns elementos que estão na realidade e que podem gerar embates importantes. E o embate aqui a gente entender não como uma briga, tá? Mas a disputa de ideias, a disputa de concepções de mundo. Cada um de nós esposa, né, uma concepção de mundo que reflete na nossa prática cotidiana, na relação com nossos filhos, na relação com nossos companheiros e companheiras, na relação com a escola, na relação com a aprendizagem dos nossos alunos. Então, veja bem, o embate aqui como essa disputa de ideias. O que nós vemos nessa lógica neoliberal que se contrapõe de uma forma mais direta, mais explícita, ainda que eles não queiram fazer parecer, no embate com a concepção de educação emancipatória, que é aquela que nós professamos. Primeira lógica da educação como direito. Nós somos os sujeitos que afirmamos que a educação é direito, e a nossa Constituição referenda esse nosso pensar. Não nos esqueçamos que a Constituição não caiu do céu. A Constituição é resultado de luta do campo democrático, da luta do povo brasileiro. As marcas avançadas progressistas são marcas que resultam dessa luta. Tá? Então, quando na educação, na legislação brasileira, a gente tem o princípio da educação como direito, primeira coisa que a gente tem que entender que essa marcação legal histórica é por um fato simples, porque nesse país a educação não era direito. Porque nesse país, né, a educação era privilégio, né? Era privilégio, então só tinha acesso à educação determinados grupos populacionais. E se você quer ver isso de forma muito nítida, volte na origem das escolas brasileiras. Quando você tem as primeiras estruturas de escolas no Brasil, elas não foram pensadas para aqueles que aqui estavam. Ela excluía indígenas, ela foi pensada para os filhos dos colonos portugueses
que vieram para cá para fazer o processo de colonização. Mas, inclusive, não era para todos os filhos dos colonos. Nós, mulheres, não estávamos nessa cota. Então, a educação no Brasil será desenvolvida com essa máxima de educação como um privilégio destinado a uma pequena parcela. Mas por que a educação é um privilégio? Porque nesse sistema, e aí a gente avançando, esse sistema que a gente vive sob a sua égide, ele entende que a sociedade dividida em classes tem uma classe que é para governar, que é para pensar, que é para desenvolver. Essa classe é para estudar. Tá certo? Não à toa a escola é o lugar do ócio, né? Que é para eles pensarem como é que iriam fazer e produzirem. Tá certo? E a outra classe não é para ir para a escola. Ou, pelo menos, não é para ir para a mesma escola. Ou, quando é chamada para ir para a escola, é para atender uma necessidade da demanda do sistema, que tem um momento, por exemplo, que eles precisam de um tipo de qualificação. Então, vamos formar um bando de gente aí e qualificar para atender as demandas do sistema. Então, veja bem, quando a gente afirma a educação como direito, nós estamos nos contrapondo à lógica de que a educação é para poucos. E tem muita gente que no século XXI, no ano de 2023, continua achando que a educação é para poucos. Tá? Podem examinar com atenção. Tá? Então, a lógica da educação como direito, como um bem social, não como um bem, como um mercado, mercadoria, a ser assegurado pelo Estado, é contraposta de que maneira? Né? Ela se contrapõe a quê? Ela se contrapõe à educação como bens educacionais, como uma mercadoria, como diz o Gentili, que é para a gente que cada um se apropria dela a partir do seu referencial econômico. Porque quando você diz que é um direito e um bem social universal, você está dizendo que tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Quando você diz que é um bem econômico, portanto uma mercadoria, como é que funciona o processo da mercadoria? Você entra no mercado e você acessa a prateleira do mercado. O que define a sua escolha sobre o arroz? Lá você não tem um tipo de arroz. Você tem arroz do tipo A, B, C, D. O que define mesmo o acesso à sua escolha, ela falou de escolha, ao arroz do tipo X? O que é que define? É o recurso que você tem na sua conta bancária, na sua bolsa. É o seu poder econômico que define. Se a educação é universal, significa que todo mundo tem direito a ela na melhor qualidade. Se a educação é um bem, é uma mercadoria, cada um vai acessá-la nas condições objetivas do seu bolso. Se o seu bolso é um bolso mais estruturado, você vai acessar uma educação mais estruturada. Se o seu bolso é um bolso mais empobrecido, que é a cara da população brasileira, você acessa uma educação mais empobrecida. E se o seu bolso não tem nada, você não acessa a educação. Tá? Não é para todo mundo. Pensa isso, tá? Então, é as contraposições que nós vamos fazer na educação. O que nós temos que fazer? Nos interrogarmos sobre por que isso. Então, entender que está dentro da lógica do sistema e não repetirmos quando tentam nos convencer de que aquele menino ou aquela menina que não está lá dentro é porque ele não tem aptidão, porque ele é preguiçoso, porque ele não é próprio. Eu venho de uma área, eu sou professora de matemática, tá, gente? Fui colega de vocês muitos anos na educação básica, professora de matemática. E eu escutava muito. Né? Quando eu fui para a universidade, eu comecei na engenharia e via lá numa turma que só tinha 3 mulheres, que a matemática não era para nós, mulheres. Como a gente escuta na escola, muitas vezes, que algumas áreas do conhecimento não é para todo mundo. Aí todo mundo naturaliza porque que o menino ou a menina não aprendem, né, determinadas áreas, como se aquilo fosse normal. Não é, todo mundo pode aprender, as pesquisas, os estudiosos estão aí para mostrar. Depende, né, de como a gente trabalha, de como você consegue contribuir para que a pessoa organize as suas estruturas de pensar. Então, reconhecer isso e se interrogar diante disso é um primeiro passo. É um dos passos, não o primeiro. Tá? Continuando nesse raciocínio,
Um outro elemento que eles trazem é o seguinte: uma educação está na dimensão do social, tá? É social. E a iniciativa privada, ela tem mostrado que nesse ambiente ela é muito potente, ela é muito competente. Isso eles dizem. Eu sou da opinião de que a melhor educação é aquela que é produzida no ambiente das nossas escolas, tá? Das nossas escolas públicas. Mas muita gente acha que uma boa educação está associada à estrutura física, por exemplo. Tá? Eu conheço vários colegas que acham isso. Eu acho que ter uma estrutura física adequada, bonita, entrar numa escola bem bonita, coisa. Quem é que não quer? Quem que não é feliz vendo um negócio desse? Mas não basta. Não basta se você continuar com o modelito conservador. E aí eu já vou trazer algo que está lá no meu penúltimo slide. Não sei se vocês testemunharam nos últimos dias, tem uma caminhada no Brasil, propostas que vem saindo aí, por enquanto está na forma de panfletos, né? Mas deve se transformar numa proposta capitaneada por algum parlamentar lá no Congresso Nacional, do retorno à educação tradicional. Vocês viram isso já? Tem até uma campanha, onde eu recebi de uma colega da Faculdade de Educação, um postzinho, chamando os pais para fazerem quase que uma... Como é que eu diria? Não, aquelas caminhadas que fazia da Idade Média e tal. Não é marcha. Marcha tem mais a ver com não, eu esqueci agora. Bandeira, entradas e bandeiras, essas coisas assim. Né? É uma marcha, vamos chamar de marcha mesmo, uma marcha em defesa da educação tradicional. O que foi a educação tradicional? O que quer dizer? O próprio termo já nos reporta ao sentido. Essa educação que é diferenciada de uma escola dual, de uma escola diferente para ricos e pobres, inclusive, a diferença é importante também registrar, não se dá apenas no espaço do privado e do público. Ela se dá no ambiente do público. Não sei aqui, porque eu não conheço a rede estadual nem a rede municipal. Mas na rede que eu conheço, que é a rede do Distrito Federal, é comum você ter uma escola pública da mesma rede, de altíssima estrutura, de alta qualidade, com um número reduzido de alunos por sala, que oferece várias atividades complementares, e uma outra que a sala está entupida de aluno, que não tem nada, que falta isso, que falta aquilo outro. Só que por um acaso, aquela pessoa, aquela professora que eu falei que tem que perguntar, ela falou, mas não é da mesma rede? Não é o mesmo chefe, que é o Estado? Não é, por que é assim? Mas tem uma outra que naturaliza. E aí quando você olha, onde é mesmo que está localizada a escola pública bem estruturada? E onde é que está localizada a escola pública mal estruturada? Como vocês não têm essa realidade aqui, eu vou responder. Lá no Distrito Federal é assim. Quanto mais próxima a escola pública estiver da capital, daquele centro planejado lindo, pensado por Oscar Niemeyer, quase à beira do lago, mais bonita é a escola pública. E quanto mais afastada ela estiver, mais na periferia, nas áreas mais fragilizadas socialmente, mais ela é sucateada. É mais ou menos isso que acontece lá. Não sei se acontece aqui. Então, veja bem, então não é só público e privado, é público e público tem um olhar diferenciado a partir de quem são os sujeitos que usufruem dessa escola. Né? E aí, eles, como eu disse antes, eles tentam mostrar que quem tem competência para fazer é o setor privado. Daí, o estímulo a que se faça um movimento para que a escola seja privatizada. Uns são muito corajosos e dizem logo, tem que passar a gestão pública para o setor privado, que é muito competente. Outros, na lógica neoliberal, dissimulam. Eles criam mecanismos, eles dizem assim, olha, o professor, o educador, ele é muito bom na sala de aula, mas a gestão, essa é uma tarefa para poucos, entendeu? Então nós vamos contratar um OCIP. Nós vamos contratar uma organização que é do mundo, né, desse mundo, as OS, né, para poder fazer a gestão. Porque o professor não é dado a gestão. Não é isso? Não é esse o argumento?
Então, veja bem, é disso que nós estamos falando, porque a privatização, ela não se dá apenas quando a gente transfere o patrimônio público para o privado. Aí é escancarado, todo mundo enxerga. Mas ela se dá também a um tipo de privatização que a gente poderia dizer por dentro, que é você passar a gestão do processo educativo para o setor privado. O que a gente tem visto nesse momento no Brasil? A presença cada vez maior das empresas de educação, né? As grandes empresas educacionais, né? Grupo Lehman e assim por diante, né? O Itaú, todo mundo se arvora a fazer educação. Agora, prestem atenção, o recurso em geral é o recurso nosso, é o recurso público, por meio, né, de deságios e mais deságios ou de repasse direto de recurso da educação pública para o setor privado. Eu não tenho dúvida, se esse tanto de recurso fosse passado para nós, na nossa escola pública, nós faríamos muito melhor, tá certo? Então, esse é um elemento que é importante destacar. E eles vêm tentando convencer o tempo todo e fazendo movimentos. E uma outra discussão, por exemplo, que está nessa mesma lógica, é a discussão do EAD, né? Nós temos uma modalidade, que é a educação à distância, como uma modalidade, conforme previsto na LDB, nós estamos cansados de saber, e como modalidade, ela tem todo um arcabouço teórico, epistemológico, fundamentos, metodologias que a sustentam. Eu não posso chegar aqui e fazer uma atividade só porque eu usei uma tecnologia de comunicação à distância e dizer que é EAD. EAD tem fundamentos que a sustentam. E nós temos um debate acerca disso muito grande, sobre um país com o tamanho do Brasil, a importância da EAD por um lado e o problema da EAD diante das desigualdades sociais. Então, tudo isso precisa ser considerado. Eles querem que seja tudo em EAD, né? E ficam disseminando aí cursos, inclusive de formação de professores extremamente aligerados que não qualificam para a atuação real. Tá certo? Esse é um outro problema. E quando você ousa dizer que não pode ser assim, aí você é chamado de tecnofóbico. Esses professores, um bando, né, de gente que morre de medo da tecnologia, tudo atrasado. Aí o primeiro discurso é, eu já ouvi isso tantas vezes, os professores estão no século passado e as crianças estão no século presente. Não tem nada disso. Nós queremos tecnologia, não somos contrários ao uso da tecnologia, até porque ela foi desenvolvida por nós. Ela deve ser um processo de mediação nas atividades de aprendizagem, mas nós temos a clareza, e até porque sabemos, essa é a nossa diferença. Sabemos que essa condição humana da interação, do olho no olho, do acompanhamento sistemático, ela não tem condições de ser substituída pela tecnologia. Então, esse é um outro debate, e isso exige que a gente olhe com atenção essa questão e se interrogue diante dela. Tá? Então, da mesma forma como eles defendem a educação para poucos, ou não para todos, eles também tentam desobrigar o Estado da oferta da educação. Pois bem, vamos avançar um pouco mais. Né? Eu estou com bastante tempo aqui, fico preocupada. Tá? Bom, como o espaço que a gente está é um espaço da chamada educação formal, né? Da chamada educação institucionalizada, é importante a gente olhar para que é mesmo que nós existimos. Ainda que todos e todas aqui saibamos que a educação não se dá apenas na escola, né? Que ela se dá em diferentes ambientes, na relação familiar, etc. Né? E que, como diz o Paracelso, a aprendizagem é a nossa própria vida, porque a gente, só de viver, a gente vai aprendendo. Né? Nós precisamos, como espaço institucionalizado, reivindicar uma educação plena para toda a vida, mas para que seja possível colocar em perspectiva a sua parte formal, a fim de instituir também aí uma reforma radical. Isso é o Messaros que vai dizer. Ele vai dizer exatamente, olha, tudo bem, a educação é para toda a vida, como diz o Paracelso, né? Mas
Mas nós precisamos de uma educação formal, que é essa que nós fazemos, a chamada educação institucionalizada. Nós precisamos da escola, e vocês vão ver como nós somos importantes, inclusive para desconstruirmos todo esse processo, né, de dominação a que a gente está submetido. Né? Porque ainda, me ancorando em Messaros, ele vai, em algum momento das suas falas, dizer: será na prática formal da educação que desconstruiremos, aí já sou eu, as perigosas marcas da colonização. Tá? Aquilo que ele vai chamar de contraconsciência descolonizada. Será que da nossa escola, não será no ambiente da casa necessariamente, porque nem todos os lares, né, têm as condições para fazer esse debate. Nós sabemos disso. Então, a tarefa da escola, enquanto a educação formal, institucionalizada, ela é levada a um outro patamar, porque é nesse espaço que nós faremos a discussão e a construção dessa contraconsciência. Ou seja, nós vamos nos contrapormos à consciência que é construída, tá certo? Para descolonizarmos né, isso que está marcando a nossa sociedade. Numa sociedade, aí eu vou trazer um outro autor para dizer assim, olha, e por que isso é, qual o link que eu quero fazer agora? O Joaquim Severino, ele diz assim: numa sociedade organizada, espera-se que a educação como prática institucionalizada, essa que nós fazemos, contribua para a integração dos homens, e ele está falando dos seres humanos, no tríplice universo das práticas que tecem sua existência histórica concreta. No universo do trabalho, e aí eu já discuti rapidamente aqui a questão do trabalho, que é o âmbito da produção material, que a gente transforma e é transformado, ok? E produz conhecimento. No universo da sociabilidade, que é o âmbito das relações políticas, nós somos seres da convivialidade, da sociabilidade, e dependemos e precisamos uns dos outros, né? E a escola, como espaço de educação formal, precisa contribuir para essa convivialidade diante da diversidade daquilo que somos, tá certo? Mas também no universo da cultura simbólica, né? No âmbito dessa consciência pessoal, das relações, o universo da cultura simbólica que tem a ver com aquilo que nós somos e que nos caracteriza como povo e como nação. Ora, se essa tarefa da escola, que é formar para o trabalho, e aí trabalho não é uma ocupação, não é mercado de trabalho, porque se a escola quiser formar para o mercado, haja ritmo, né? Não é para o trabalho. Formar para a sociabilidade e formar para a cultura, no sentido de reconhecer a cultura, lembrando que, em geral, nas nossas escolas, a cultura, aquilo que nos constitui, muitas vezes não está presente. Está presente a cultura do outro. Nossas escolas beberam e continuam bebendo muitas vezes em referenciais estranhos a nós. E aquilo que é ali da convivência dos grupos populacionais com os quais dialogamos, né? A cultura lá do bairro, a cultura lá daquele território, ela não vem para dentro da escola. E aí eu não vou entrar no debate do currículo, porque seria um outro dia de conversa, mas se não está no currículo escolar, em geral não é respeitado. Nem por nós, imagina, pelos meninos. Né? Então, veja bem, atuar nessas três dimensões implica contribuir para uma humanização mais completa dos sujeitos, ou seja, o indivíduo que vai estar sendo formado para a sociabilidade, reconhecendo a diversidade e não hierarquizando o diverso. Tá? Ao mesmo tempo, para o trabalho e para a cultura. Isso é o que nós chamamos de uma formação, nós não, que Marx chama de uma formação omnilateral, né? Uma formação integral, em totalidade, do indivíduo nas suas múltiplas dimensões. Nós não somos só isso ou só aquilo, como diz a Cecília Meirelles. Né? Nós somos isso e muito mais do que aquilo que se apresenta no olhar primeiro. Né? A unilateralidade, aí pegando Marx para a gente nos ajudar a entender, não é o desenvolvimento
de potencialidades humanas inatas. Aqui é como a gente escuta da aptidão. Mas a criação dessas potencialidades pelo próprio homem no processo de trabalho. Olha o que está sendo dito aqui. Que essa história que a gente escuta de que uns nascem para ser médicos, o outro nasce para ser professor, e aí é sempre como um demérito, ou que pena, e outro nasce para ser engenheiro, né, que tem a ver com aptidões e tal. Marx vai dizer que se o indivíduo ter uma formação integral, ele vai conseguir desenvolver aquilo que não é uma questão de está presente o indivíduo, mas é a criação de potencialidades. Vai dizer que você vai desenvolver condições de fazer. Tá certo? Humanamente, como seres criativos que somos, todos temos potencialidade. Todos podemos aprender matemática. Todos podemos aprender física, química. Podemos aprender poesia. A professora tem a maior dificuldade. Todos podemos. Nós temos potencialidade. O que precisa é que essas potencialidades sejam trabalhadas. Como a gente muitas vezes não sabe trabalhar, aí alguém chega e fala assim, eu que não vou estimular, esse alguém já sabe quem é. Eu que não vou estimular o desenvolvimento de potencialidades. Então eu vou criar uma teoria que diz que as pessoas nascem com aptidões. Aí eu explico. Aí a professora vê que o aluno não está conseguindo aprender determinado conteúdo, ela diz que ele não tem aptidão. A teoria sustenta isso, eu estou livre, tenho que ir. Entendeu? Essa é a realidade que a gente vive. Esse é o desafio que a gente precisa estar olhando. Continuando. As faculdades do homem, e aí o homem aqui é sempre o humano, tá, gente? É porque esses autores são de uma época que a gente não tinha discutido a questão do ser homem como gênero e tal, né? Vamos lá. Devem ser desenvolvidas em todos os domínios da vida social. Que é isso que a gente acabou de falar. Né? No trabalho, na política, na economia, na cultura, em tudo. Tá? E aí tem o trabalho como princípio educativo, como eu já coloquei, né? Porque essa unidade entre ato produtivo e a construção do conhecimento ela é determinante para a emancipação humana. Você não tem como fazer isso dissociado. Mas isso implica uma nova forma de atuar dentro das nossas escolas, que passa por isso que eu já me reportei aqui, mas passa por aquilo que Freire e aí Marx, muito ancorado no pensamento marxista, nos chama, né? Para que a gente construa um processo contra-hegemônico que se contraponha a essas teorias que são produzidas para pacificar o processo de opressão, de subordinação, de exploração, que às vezes até convence a nós mesmos de que ser explorado não é tão ruim, tá certo? Aqui agora a gente escuta coisas dessa natureza. Ele exige que nós atualizemos o nosso fazer a partir da praxis pedagógica, que é um combinado indissociável entre teoria e prática. Não é só prática, mas também não é só teoria. É uma teoria capaz de iluminar aquilo que fazemos, mas que na realidade concreta nós olhamos aquela realidade e a partir das reflexões teóricas somos capazes de transformar e aprendemos e mudamos inclusive os conceitos produzidos. Não é? O pensamento, a praxis, como modo de compreender a existência, o humano, né, o sujeito e o objeto que você está analisando, por exemplo, a aprendizagem. Mas sempre contextualizando. Eu não posso analisar a aprendizagem do meu aluno dissociado do contexto onde ele se insere. Tá? O pensamento pedagógico baseado na praxis oportuniza estabelecer a relação entre educação e humanização. Eu sou aquilo que na Universidade de Brasília chamam de decana de extensão, eu sou pró-reitora de extensão da Universidade de Brasília. Eu não me canso de dizer que a nossa universidade ela tem a obrigação de produzir pesquisa, porque nós temos que estar em um processo de investigação permanente, a partir dos conhecimentos historicamente acumulados, então mediados
pelas atividades de ensino, mas que essa produção de pesquisa e ensino não é mais do que para humanizar, tornar mais humano. Nós precisamos formar o melhor médico, a melhor professora, o melhor agente de qualquer área do conhecimento, mas que antes de qualquer coisa seja humano, no sentido esse não humano de um ser humano categoria, mas humanizado no sentido de estar aberto ao outro, de olhar o outro e se reconhecer no outro. Né? Para Freire, aprofundar o conceito de praxis no universo pedagógico se expressa na capacidade do sujeito atuar e refletir. Foi um pouco que eu pedi aqui, que eu acho que é o que fazer, que nós temos pela frente. A ação e a reflexão estão na base da transformação da realidade de acordo com as finalidades definidas por nós. Né? Ação e reflexão, ação. Todos nós aprendemos isso. Aqui todo mundo vem dessa área, que foi estimulado a um pensar reflexivo, contínuo, um agir, um interrogar, um retroalimentar. Só que às vezes a gente encontra menos gente da área da pedagogia que pega esse esqueminha. Ação, reflexão, ação como um esquema. Ele não é um esquema, ele é um jeito de ser, ele é um jeito de analisar a realidade, ele é um jeito de viver. Ele é um jeito de viver. Se você não vive isso na sua relação pessoal, você não vai conseguir fazer isso no seu ambiente de trabalho. Para você vai ser um esquema. Entendem? E aí você se limita a repetir isso. Mas concretamente você não transforma. Quando você está imbuído disso e faz disso uma expressão de vida, por isso que o Paracelso está correto, que viver já é um processo de aprendizagem, tá certo? Se você faz isso, você transforma. Ah, mas eu não transformo tudo, eu não estou transformando, mas não dá mesmo. Inclusive, compreender isso é parte desse processo. Não é? Mas isso não pode remeter à acomodação, tá certo? Vamos lá. Estou caminhando para fechar, tá? Deixa eu ver, então eu passei aqui para ver o que está faltando para eu não me esquecer, senão cansa todo mundo. Vamos lá. Então, o que nós demandamos, e aí eu me lembrei de novo da Raquel, né? Da Raquel. Aqui, você viu isso aqui, ó? Quando a gente estava conversando no almoço, a Raquel falava da experiência que vocês vivem aqui, da eleição, da escolha de dirigentes escolares no município, onde vocês atuam de uma forma que aí eu quero parabenizar, que é a escolha do projeto da escola. Essa é uma experiência linda, porque eu venho de uma realidade onde a escolha do projeto da chapa, né, que está concorrendo, do gestor. E não antes era a escolha só do diretor, não tinha projeto. Depois a escolha do projeto do diretor. Mas vocês não, vocês têm um projeto da escola. A escola que temos e a escola que queremos. E quem se candidata se compromete com o projeto da escola. E aí a Raquel falava assim, o projeto da escola implica, se eu estiver errada, você me diz. Eu entendi da sua fala. O projeto da escola implica uma nova organização pedagógica, né? Implica um novo ordenamento na escola, porque ele é construído a partir do diálogo com a comunidade, efetivamente ali por meio dos conselhos, ele é construído no diálogo interno, intra-escola, não é isso? Então ele vai implicar um novo ordenamento pedagógico. Esse ordenamento pedagógico tradicional que querem ressuscitar, ele não tem a menor perspectiva de atuar dialogicamente. O diálogo não é parte dessa conversa. Então, essa nova organização pedagógica, que resulta da praxis pedagógica, tá? Ela faz com que a gente tenha uma atuação que é permanentemente em movimento. Ela implica, inclusive, um conhecimento, uma produção de conhecimento, que esse é um dos desafios, contextualizado. Não dá mais para a gente ter na escola, né, a história descontextualizada, a linguagem, o ensino da língua portuguesa, que continua repetindo, não é, o genérico masculino para se reportar ao conjunto da nossa população.
tá certo? Quando nós somos a maioria, né? Ele tem que estar contextualizado no sentido de reconhecer a diversidade, que somos uma nação de origem negra, indígena, que somos uma nação, né, com uma cultura própria, específica, que somos um povo diverso, do ponto de vista da vivência e das experiências e da orientação sexual, e assim por diante. Então ela tem que ser nessa perspectiva. Se ela se assume assim, ela necessariamente será recortada e perpassada pela dimensão da criticidade e da interdisciplinaridade. E aí eu quero rapidamente só explorar um pouco o conceito da interdisciplinaridade. Porque, de novo, muitas vezes, a gente escuta as pessoas falando da interdisciplinaridade como se fosse um ajuntamento de conhecimentos ou de áreas. A gente junta ali, vai fazer uma prova, aí você me manda uma questão, o outro manda outra, na história de português e de geografia, e a gente tem uma prova interdisciplinar. Muitas vírgulas aqui, não tem nada de interdisciplinar. Isso é um ajuntamento. Né? A interdisciplinaridade é um processo que exige muito de nós, não é um processo simples. Atuar interdisciplinarmente implica, inclusive, eu me despir, tá certo? Eu me tornar mais aberta a aprender com a outra área. Eu me despir do entendimento que a minha área é mais importante, do que os conteúdos que eu irei trabalhar são determinantes, tá certo? Implica diálogo. A interdisciplinaridade implica um reconhecimento de que não tem uma área do conhecimento mais importante que a outra. De que sem o diálogo entre áreas, entre professores, mas o diálogo também com as experiências dos estudantes, dos servidores da escola, é fundamental. Então, essas coisas todas implicam uma escola, uma nova organização pedagógica, que repercute na não fragmentação. Por que não é simples trabalhar interdisciplinarmente? Porque nós não fomos formados assim. Ao contrário, nós fomos formados sob a égide do capital, fragmentados, compartimentados. A máquina, cada um aperta um botão. E ninguém sabe como é que o mundo gira. Tá certo? Cada um de nós, a mais jovenzinha aqui, os jovenzinhos, as jovenzinhas menos. Mas quem é um pouquinho, não precisa ser da minha idade, quem é um pouquinho mais antigo, a formação é extremamente fragmentada, fechadinha. Então, sair disso não é tarefa simples mesmo. Mas reconhecer isso é importante para eu me tornar diferente daquilo que me fizeram. Que não era para ser assim. E eu entender que me fizeram assim é uma forma de me dominar, de me sujeitar. Porque quando eu me encerro na minha própria área e não me abro a outras áreas, a aprender com o outro, a aprender com o grupo ribeirinho ali com quem eu estou trabalhando, quando eu estou encerrada, eu não tenho uma compreensão de mundo em totalidade. E se eu não tenho uma compreensão mais ampla do mundo, eu não vou transformar a realidade onde eu estou inserida. Eu vou ficar exatamente onde eu estou, tá certo? E aí eu não tenho possibilidade de criar, tá? Então, nesse sentido, eu quero, assim, caminhar para dizer que a organização pedagógica que resulta de toda essa compreensão que a gente foi tentando tecer aqui nessa conversa, ela tem como bases a democracia, o diálogo, a participação, a possibilidade de escolha, que não pode se resumir a isto ou aquilo, né? Mas ela também tem como princípio a autonomia, tá certo? E entendendo a autonomia naquilo que ela é. A autonomia é um conceito relacional. A autonomia não é soberania, é independência. Tem gente que fala, autonomia, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Autonomia é conceito relacional. Então, está subordinado a outros elementos ainda que você possa atuar, possa fazer, possa criar e possa produzir. Para que a gente possa, concretamente, transformar os sujeitos e a nós mesmos, porque a gente não é uma via de mão única, tá certo? E possa contribuir para uma formação que ela tenha 3 dimensões que eu considero imprescindíveis para o processo de emancipação. Que é a dimensão técnica, e aí eu bebo em Saviani para dizer que temos que dominar o que os dominantes dominam. Essa história de aligeiramento,
De, meu menino é pobre, então vamos dar uma aula pobre, não leva a lugar nenhum. Nós temos que buscar os conteúdos que a humanidade desenvolveu. Nós temos que fazer tudo para aprender. Certamente não vamos aprender tudo, mas esse tem que ser o movimento, que é a formação técnica mais qualificada. Nossas crianças têm que aprender os conteúdos, tá certo? Não é fazer de conta, tem que aprender, tem que se apropriar. Então, essa dimensão técnica. Mas tem que ter uma dimensão estética e ética, que é a terceira via, que é no sentido de que esse estudante que se apropria desses conhecimentos historicamente acumulados, aproprie numa perspectiva crítica, que ele seja capaz de entrar em movimento, ter uma estética de transformação e um compromisso ético com estes conteúdos aprendidos. Isso vale para os estudantes, isso vale para nós. Né? Porque a aprendizagem é um processo o tempo todo. Então, nesse sentido, nós precisamos mesmo radicalizar na democracia. Essa história de que muita democracia é problema, não é não. Democracia dá trabalho. Eu aprendi isso com um grande dirigente, né, que ele dizia assim, olha, democracia dá trabalho. João Amazonas dizia, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. E dá trabalho, tá certo? Mas democracia é uma necessidade se a gente quer avançar. E é por meio do exercício da radicalidade da democracia e das práticas democráticas que nós temos chances de criar as brechas que eu falava lá atrás. Que nós temos chance do diálogo, do compartilhamento, da criticidade, de identificar as brechas, porque às vezes elas vêm e se encerram. E nós temos que aproveitá-las para ir solapando, como diz Granzon ali, ó, nas brechas do sistema, solapando o sistema e construindo o processo contra-hegemônico. Entendendo isso que já foi dito lá atrás, permanência e mudança. Mudança não é algo definitivo, e a permanência também não. As coisas são permanentes, mas estão em mudança e nós vamos nesse movimento e das contradições, apreendendo as condições para fazer a diferença. Aí eu trago aqui o Mesaros que diz para a gente, temos que radicalizar na democracia, estar atento a essa questão da permanência e mudança. Por quê? Mesaros vai dizer, cair na tentação dos reparos institucionais formais, passo a passo, como afirma a sabedoria reformista desde tempos imemoriais, significa permanecer aprisionado dentro do círculo vicioso institucionalmente articulado e protegido dessa lógica autocentrada do capital. Por que ele está dizendo isso e por que eu trouxe isso? Porque hoje nós vivemos um momento que é de permanência e mudança, mas nós temos que estar atentos para as brechas para não cairmos no reformismo, tá? Como o caso da reforma do ensino médio. Tá certo? Tá aí. Nós lutamos para ter a reforma do ensino médio. Aí vem o golpe de 2016. Implementa uma reforma que, não, se você for olhar a rigor, ela não tem nada de reforma. Era o modelo conservador de educação de ensino médio que se queria, repaginado. É uma proposta neoliberal. Ela é neoliberal porque ela não tem nem diálogo, ela é neoliberal porque ela diferencia... Oi? Não, pode falar. Você continua tendo uma educação diferente para um grupo social e para outro. Os tais dos itinerários dificilmente serão cumpridos e assim por diante. Tá? E nós temos uma realidade concreta, nós temos que lutar para a revogação da reforma. Porque essa reforma, do jeito que ela está aí, ela não consegue responder. E melhorá-la tem que ser muito artista para conseguir melhorá-la. Tá? O resgate do debate sobre gênero na escola é outro elemento. Começou a circular, né, inclusive no Congresso Nacional, uma discussão para que a escola não trate mais o termo gênero, seja extorquido, abdicado, se dá a palavra, exterminado de todos os textos. Tá? Eles descobrem, querem que volte ao modelo tradicional de sexualidade, sexual binário, feminino e masculino. Tá certo?
e sem negar uma realidade, toda uma construção que a gente já desenvolveu e nós temos que estar atentos a isso. Também a própria questão da formação dos professores. Nós vivemos momentos, né, que exigem cada vez mais a formação qualificada dos profissionais da educação. Não só dos professores, de todos os profissionais da educação. Uma formação que deve se dar num ambiente que oportunize ao professor, a professora, o supervisor, o sujeito da educação, a ser, antes de tudo, um sujeito da investigação. Um pesquisador. Não um pesquisador para estar lá com o módulo pesquisador, mas aquele indivíduo que se coloca para construir conhecimento. Assim como a gente vê, nós precisamos radicalizar a democracia para evitar a retomada, com outro nome, da chamada escola sem partido. Ela está aí, ela está rondando, ela aparece com outros nomes, como o capitalismo se apresentou, como o neoliberalismo, tá? Assim como as escolas cívico-militares e o retorno à escola tradicional, a que eu me referi. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo para vocês o seguinte: eu não respondi a pergunta de vocês. O que fazer, como fazer, né? Eu não sei, também não sei, estou aqui no processo de investigação. Mas eu espero muito, muito ter contribuído para lançar algumas luzes, para que a gente possa pensar sobre e irmos ali construindo respostas. Mas uma coisa eu espero ter deixado aqui, que é a ideia de que nós não podemos nos acomodar. E a ideia de que a nossa formação é uma formação para nos acomodarmos e para que possamos naturalizar o que está dado.